Fala, fala! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática super básica. Aqui é o Rio e hoje a gente vai falar sobre unidades e medidas em matemática, beleza? É uma matéria relativamente simples e que vai começar a introduzir um conceito que a gente vai chamar de relacionamento entre números, que é você converter um número entre outro, e isso envolve proporção, envolve razão e todas as próximas matérias que a gente vai ver por aí, ok? Então, assim, isso é relativamente simples porque a gente já viu antes. A gente falou isso daqui lá no começo do nosso curso, que era o quê? Opa, deixa eu tirar esse spoiler aqui. Que era o quê? Para lidar com números muito grandes, imagina você com 100 moedas no seu bolso. Né? É meio difícil de você trabalhar com isso daqui. Então o que a gente faz? A gente converte essa quantidade em uma quantidade mais simples. Por exemplo, uma moeda que vale 10 moedas. Essa moeda, se a gente juntasse 10, a gente convertia para uma de 100. Ou você pode converter isso daqui direto para a de 100. Né? Isso facilita a nossa conta. Por exemplo, para ter 101 moedas, você teria uma de 100 e outra de uma moeda, tá bom? Então fica muito mais fácil de lidar com os números convertendo em outras unidades, certo? Vamos pegar como exemplo um caso seguinte. Imagina que a gente plante. A gente está lá, a gente tem uma plantação, eu planto melancia, você planta maçãs. E a gente vai fazer um comércio entre a gente vai fazer um escambo. A gente determina que uma melancia vale 8 maçãs, tá? Por conta do tamanho. Então, por exemplo, se eu te der 12 melancias, quantas maçãs você vai me dar? Você vai me dar 8 maçãs para cada melancia. Para cada melancia significa o quê? Multiplicação. Então, 12 vezes 8 dá 96, ok? 96 maçãs. Se, por exemplo, você me desse 4 maçãs, proporcionalmente, ao invés de eu te dar uma melancia, eu te daria meia melancia, ok? Beleza. Isso aqui tem que ficar claro, né? Agora, eu te pergunto, e se vem um fulano e ele troca uma maçã por 8 uvas? Minha pergunta é a seguinte: se eu der uma melancia, quantas uvas eu vou ganhar? Tá? Então, para esse vídeo aqui e responde para mim, comenta, deixa aqui nos comentários qual que é a resposta para essa questão. Quantas uvas a gente vai conseguir ganhar? Vamos lá. Uma das unidades de medida mais básicas que a gente conhece são os metros, ou seja, a medida que vai medir espaço, né, distâncias. E muita gente às vezes tem dificuldades, decora a tabela, decora índice de conversão e não precisa disso daqui. Só você lembrar que o básico de espaço são metros aqui no Brasil. Então, o que é 1 quilômetro? Né? Quilo, o que é quilo? É 1000. Então, 1000 metros, certo? 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Consegue entender isso daqui? Tá? E pela noção básica a gente sabe disso, né? Menor do que isso daqui tem os centímetros, ou seja, 100 centímetros é igual a 1 metro. Funciona pela lógica contrária aqui, né? Então, quilômetro é para cima, centímetros são menores, ou seja, você precisa de 100 centímetros para ter 1 metro. Decímetro é parecido, né? Só que 10 decímetros, valeriam 1 metro, ok? Ou seja, 1 decímetro é igual a 10, desculpa, 1 decímetro é quanto? Igual a 10 centímetros, né? Se a gente fosse converter. E milímetros é a mesma coisa. 1 metro é igual a 1000 milímetros, ok? Então, se eu te perguntar assim, sei lá, essa caneca aqui, ela tem 12 centímetros de altura. Como que a gente faz para converter isso daqui? Para metros, para decímetros, mano, sempre escrevo DC, decímetros e milímetros. Quanto que vai dar em cada uma dessas medidas? Responde aí
Pausa o vídeo e responde, que a gente vai responder junto essa daqui, que muita gente deve errar. Tá? E também responde isso daqui, ó. Quantos centímetros tem 10.000 quilômetros? Pode responder. Então a resposta disso daqui primeiro, vamos fazer por decímetros, né? Decímetros, eu lembro de 10. Então é o quê? É uma casa decimal, a mais vai ser 1,2 decímetros, tá bom? Aqui vai ser 120 milímetros. Isso, 12 dá 1, tá certo. E aqui vai ser 0,12 metros, tá? É a conversão. Quantos centímetros tem 10.000 quilômetros? Então vamos falar que é 10.000 quilômetros vezes 1 quilômetro, né? Então dá na mesma. Isso daqui corresponde a quantos metros? A 1.000 metros. Então vou adicionar 3 zeros, certo? 1.000 metros. E agora em centímetros mais 2 para os centímetros. Ou seja, né? 1, 2, 3, vai ter 1 bilhão de centímetros, é isso? Centímetro pra caralho. É quase o Kid Bengala de... Não posso falar essas coisas. Ok, vamos lá. Próxima parte. Certo, lembrei o que é. Agora a gente vai falar sobre uma coisa que é muito importante em medidas, que é a utilização da potência. Lembra da potência? Então, o que acontece? Ao invés de falar, que nem agora, que a gente colocou lá um monte de zero, não sei o que lá, o que a gente pode fazer? Cada zero do nosso número corresponde à mesma coisa que multiplicar por 10. Então, por exemplo, 50 é a mesma coisa que 5 vezes 10, que é o quê? 5 vezes 10 elevado a 1, né? 1 zero. 500 é 5 vezes 10 elevado a 2 zeros, olha só, 2 zeros. 3 zeros e por aí vai. Então, 5 milhões. Como que a gente escreve em potência de 10? Pausa o vídeo e escreve aí. E também me escreve aí quanto que a gente faria para escrever esse número aqui em potência de 10, tá bom? Depois de feito isso daí, vamos continuar explicando, né? Porque eu acho que você já entendeu aqui. 0,5 é a mesma coisa que 5 dividido por 10. Que é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a menos 1, concorda? 0,005 é a mesma coisa, desculpa, 0,5 só do exemplo. É a mesma coisa, a mesma ideia, né? São duas casas decimais, vai dar quanto? 5 vezes 10 elevado a menos 2. Beleza? Ok. Então 5 milhões é 5 vezes 10 elevado a sexta. E isso daqui é 5 vezes 10 elevado a menos 4, tá? Não é a quantidade de zeros, é a quantidade de casas decimais, olha. É a única diferença que tem aqui. Aqui são zeros e aqui são casas decimais, beleza? Ok. Aprendeu isso daqui? Vamos falar também sobre outras unidades de medida um pouquinho mais chatas. Por exemplo, tempo. Como que a gente mede o tempo? É muito irregular, né? Porque o tempo que a gente mede é meio estranho mesmo. Então, uma semana tem 7 dias, um dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Então, eu te pergunto, quantas horas tem 2,8 dias? Pausa o vídeo e responde aí. Então, a grande questão aqui é a gente pensar o seguinte. Um dia igual a 24 horas, tá bom? 2 dias é igual a 48 horas. E quanto que é 0,8 dias? O que é 0,8 dias? Quer dizer o seguinte, se a gente pegar desde o zero, né, as 24 horas do nosso dia e separar, ao invés de separar em 24, a gente dividir em 10 partes, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? A gente vai pegar aqui no 8 e a gente vai ter algum valor, ok? Como que a gente pode fazer isso daqui? Vamos pensar o seguinte. Se o nosso dia, segundo essa fração aqui, ela está dividida em 8 partes, certo? Que é a mesma coisa que 8 de 10. Ok? 8 décimos do meu dia.
Como que a gente pode descobrir isso daqui? Vamos pensar pela lógica, sem fazer regra de 3 nem nada. Significa que 1/10 do meu dia, quanto que vale? Se meu dia tem 24 horas, 1/10 tem 2,4 horas. Concorda? 8 vezes 2,4 dá quanto? Vamos descobrir. 4 vezes 8, 32. 3. 2 vezes 8, 16. Né? Mais 16, 7, 8, 9. 19. Então, vai ter... Isso daqui vai ter quanto? Vai ter 19,2 horas. Ok? Agora é só somar os 3 e a gente tem a resposta. Eu não vou somar porque... soma, né? Não faz propósito do vídeo. E, enfim, é isso, tá bom? Deu para entender qual que foi a lógica que a gente utilizou, sem fazer regra de 3, sem fazer proporção, sem fazer do jeitinho padrão, né? Só usando raciocínio aqui, tá bom? Então, é isso, galera. Uma introduçãozinha do que a gente vai ver pela frente. A gente vai falar sobre proporção, a gente vai falar sobre razão, a gente vai falar sobre tudo isso daqui, relacionando números. E é isso que eu quero que você entenda. Esse tipo de matemática é o tipo de matemática que relaciona dois tipos de medidas diferentes. Dois tipos de unidades diferentes. E isso a gente vai utilizar sempre. Boa caneta, tá bom? Então, se você está curtindo as aulas, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e também você está sendo convidado a conhecer o meu curso de aprendizado acelerado, que é o curso Gabaritei. Lá não vai ter só esse falatório sobre aprendizado, mas também vai ter o nosso curso de matemática completo, além da matemática básica, que vai ser feito ainda depois desse curso aqui, ok? Porque eu sou só um. Então, falou, vamos para a próxima aula.